Olha só, a CPMI do INSS, que todo mundo queria ouvir o irmão do Lula, né? Que lembra que o irmão do Lula está envolvido nesse troço até o fio do cabelo, né? Só não é mais porque ele não tem tanto cabelo assim. Mas agora descobriu-se que não é só o irmão do Lula, não. O filho do Lula também, o Lulinha, recebia mesada do careca do INSS, tá? É aquilo que eu falo para vocês, essa questão do INSS pega muito o PT. Isso é um esquema que eles têm ó, há muito tempo. Não é só o irmão do Lula, não é só o filho do Lula, não é só a Gleisi Hoffmann, um monte de gente na esquerda gosta desse esqueminha de descontar dinheiro dos aposentados para pagar sindicato, não sei o que lá, umas besteiras que ninguém quer, é só golpe esse troço. E olha só, a CPMI do INSS vai convocar o filho do Lula, ou pelo menos vai botar em votação a convocação do filho do Lula. Vamos entender o que está acontecendo ali, qual é a denúncia. Pois bem, a CPMI do INSS continua muito quente, como eu falei para vocês, esse troço ia chegar em muita coisa, porque, diferente da CPMI do 8 de janeiro, essa CPMI agora, primeiro, tem a liderança que é da oposição, e segundo, tem muita coisa para apurar, né? O 8 de janeiro, a verdade é que não tinha muita coisa que apurar, era mais o questionamento sobre a omissão do governo federal. Aqui não, aqui tem muito que apurar, muita coisa para ser levantada. E o depoimento do senhor Edson Claro, que é um ex-funcionário do careca do INSS, que parece que está brigado com o chefe inclusive está ameaçando ele, então está uma confusão danada entre esse Edson Claro e o chefe, o que é ótimo para a gente. A melhor coisa quando acontece nessas quadrilhas aí de roubo, de corrupção e coisa e tal, é quando o pessoal briga um com o outro, que aí pronto, todo mundo entrega todo mundo e dá uma maior merda, né? Então tá aqui, o senhor Edson Claro, ele foi chamado na CPMI do INSS e nessa declaração ele falou que o careca do INSS, que é o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, ele teria pago uma mesada de cerca de 300 mil reais para o Lulinha, né? Isso é aquele negócio, vocês sabem, é muito comum políticos receberem dinheiro através dos filhos. Os filhos atuam como uma espécie de laranja dos políticos, né? O próprio irmão do Lula certamente estava recebendo também para o Lula. Esse dinheiro, não tenha dúvida, uma parte é do Lulinha mesmo, evidentemente, uma parte é para o próprio Lulinha. Mas uma parte disso daí vai para o Lula, meu amigo. Isso daí, o filho é o laranja do pai. Isso é a coisa mais normal do mundo, mais comum de acontecer do mundo, né? Lembra do caso lá do Joe Biden com o filho dele, lá o Hunter Biden, que tinha um emprego numa empresa russa, não é empresa ucraniana, chamada Burisma, lá na Crimeia ocupada pelos russos, né? Então, o Hunter Biden tinha emprego nessa empresa russa e recebia um salário nababesco, mesmo não tendo nenhum tipo de ligação ou nenhuma especialidade nessa área, né? E muita gente suspeita que era isso, ele era o laranja do pai, né? Veja, ser vice-presidente de uma empresa dessa, o cara não fazia nada, ele só recebia salário, né? E por que ele recebia salário? Porque se pagasse direto para o Joe Biden, ficaria estranho. A mesma coisa que se o careca do INSS depositasse dinheiro na conta do Lula, ia ficar muito estranho, porque o Lula é o presidente da República, né? Fica estranho aquele dinheiro caindo na conta dele ali. Então, deposita na conta do filho, que tá tudo em casa, meu amigo. E depois o filho dá um jeito lá com o pai, faz os acordos dele lá, eles dão um jeito lá e pronto, o dinheiro tá na família, tudo se resolve, né? Então tá aqui, ó, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a CPMI do INSS, tem indícios apurados pela Polícia Federal de que Fábio Luiz Lula da Silva, de 50 anos, o filho mais velho do Lula, com a Marisa Letícia, manteve relação de proximidade e até uma sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes. Então, ou seja, o careca do INSS era próximo do Lulinha, né? Conhecido nos meios políticos como careca do INSS, que está preso desde o dia 12 de setembro. Então, isso é outra coisa positiva. Eu espero que ele fique preso por muito tempo e faça uma delação. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa, que foi o senhor Edson Claro, afirmou que Lulinha, como filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS. Uma cifra aproximada de 25 milhões, não está claro aqui se é reais ou dólares, né? Em pagamentos mensais de cerca de 300 mil reais, o que era tratado como uma mesada, não foi especificado o período. Então, mas é fácil fazer a conta, é só dividir 250 milhões por 300 mil e você vai ver que esse prazo é muito maior do que o governo Lula, ou seja, o pessoal continuava usufruindo dessa história da mesada, né, mesmo fora do governo Lula. Por que isso? De novo, esse esquema de roubo de aposentado, isso é coisa do PT, todo mundo sabe disso lá em Brasília, os políticos da esquerda que adoram, né, chafurdar nesse negócio de descontar, fazer desconto de aposentado e com isso ganhar dinheiro, né?
Então, além disso, o filho do presidente da República também fez viagens juntos com o careca do INSS para Portugal, segundo o depoimento coletado pelas investigações. Ou seja, era realmente muito próximo do careca do INSS. Todo mundo prestando atenção no irmão do Lula. Não estou dizendo que o irmão do Lula seja inocente, não. O irmão do Lula também está nessa jogada. Pode ter certeza que é a mesma coisa. É o modus operandi do PT. É evidente que isso vai acontecer, né? Mas agora o filho do Lula está nessa história. Olha só, a oposição critica o governo após o Lulinha. Quem poderia imaginar, né? É o que eu falo. Quem poderia imaginar que o Lula ia fazer corrupção, né? Já avisei para vocês, o Lula vai terminar os dias dele onde ele merece, na cadeia. Ah, mas a Lava Jato já prescreveu, o Petrolão já prescreveu, mas já tem crimes novos, já o Lula já está cometendo crimes novos porque a lógica é da natureza dele, é isso que a esquerda faz, cometer crimes, é isso que a esquerda faz, é corrupção, é só isso mesmo, né? Então tá aqui, ó, a reportagem do Poder 360 mostrou que Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Carlos Antunes, disse em depoimento, depoimento para a Polícia Federal, tá? O filho do presidente também viajou com careca, segundo as investigações. Ou seja, tá aqui o pessoal, todo mundo sabe como o Lulinha ficou rico. Esse é o método da organização criminosa petista. E, de novo, não é o filho do Lula, isso aí é o Lula, tá? O filho do Lula é o laranja do Lula. Ele recebe o dinheiro desse pessoal, porque ficaria feio pagar diretamente para o Lula, e depois esse dinheiro vai para o Lula. Uma parte, né? Lógico que uma parte fica com ele. Ele né, ganha um trocado por isso daí, né? Aqui tem mais informações em cima disso e o Viana, o Carlos Viana da CPMI, ele está querendo ouvir o Lulinha, que está querendo chamar o Lulinha para explicar essa história, né? Então isso daqui eu acho que é uma boa jogada isso, assim, de novo, não acho que vai ser fácil, tá? Porque lembra que ainda existe uma maioria de governistas na CPMI do INSS. Mas quem é que vai querer votar agora contra esse caso do Lulinha, né? E mais do que isso, ele pode insistir em ouvir o Lulinha pra caramba. Se o pessoal falar, ah não, então peraí, então vamos chamar o irmão do Lula, né? Vamos chamar o irmão do, já que não vai ter o filho do Lula, chama o irmão do Lula, né? Então, aí e outra coisa positiva também, é possível que tenha havido um acordo no pessoal da CPMI para não chamar o irmão do Lula. Foi um acordo lá que eles fizeram e coisa e tal. Não tem nada sobre acordo sobre o filho do Lula. O filho do Lula pode ser chamado. Então, as duas coisas podem dar certo, né? O importante nessa história toda aí é desvendar esse caso, porque como eu falo para vocês, isso é coisa antiga, isso é coisa sabida. Esse esquema de roubar aposentado, isso é uma coisa antiga do PT lá em Brasília. Vocês lembram da Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, né? Antes do Lindbergh, ela era casada com um cara lá, não lembro mais o nome dele, que também era político lá em Brasília. E ele também estava envolvido, foi acusado na época de fazer desconto de aposentado. Esse esquema de desconto de aposentado, isso não é coisa nova, cara, isso é ligado à esquerda. Tá aí o filho do Lula implicado nessa história. Espero que tenha realmente o depoimento dele na CPMI do INSS. Acho que vai sair muita coisa interessante dessa história aqui. Quem imaginaria, não é mesmo?